Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs. Pessoal, esse vídeo está muito forte, muito impactante. Vocês vão acompanhar no testemunho de hoje o relato profético desta irmã que vocês estão acompanhando aqui do meu lado. Meus irmãos, o sonho profético dela envolve o Brasil, algo muito sério, muito impactante, eu posso dizer que chocante, pode acontecer com o Brasil. E escuta, a igreja está completamente envolvida. No decorrer do testemunho desta irmã, você vai ouvir ela falar isso, e depois do testemunho dela, a gente vai falar um pouquinho a respeito do que pode vir sobre o Brasil, de acordo com o testemunho desta irmã. Então, meus queridos irmãos, sem mais delongas, acompanhe agora esse relato porque ele está muito forte. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês, amados, um sonho profético que eu tive em 2022 e, na verdade, foram dois sonhos, né, que se fundem em um só. Eu relutei para contar, eu não queria contar. Faz tempo que eu tive esse sonho e eu não queria de maneira nenhuma. O meu intuito não é causar polêmica ou amedrontar ninguém, mas esse sonho, ele foi um sonho que foi uma revelação, né? E depois eu vou explicar que teve confirmação e então, assim, eu acho que chegou o tempo, eu vou compartilhar com vocês, e até para que nós, como igreja, nós venhamos a estar orando por isso, porque nós temos que, como igreja, assumir o nosso lugar de intercessão, de lutar no mundo espiritual, né? Guerrear no joelho mesmo. No sonho, amados, um país que, na verdade, no sonho era a Rússia, ele tomou o poder do Brasil. Eu via quando os soldados, todos encapuzados, armados, eles invadiam as ruas e dominavam mesmo a população. Então, a partir do momento que aquele governo tomou conta e tomou o poder da nação, nós começamos a viver debaixo de um regime que nós perdemos a nossa liberdade como cidadãos e como pessoa. Então, eles começaram a gente tinha que ficar preso nas casas, nas nossas casas a gente não podia sair sem permissão. A gente começou a ter escassez de comida. Os supermercados, as prateleiras começaram a ficar vazias, então você não via mais aquelas marcas, muitas marcas de mercadoria, e estava tudo escasso, e a gente tinha ordem para permanecer dentro das casas, a gente não podia sair sem permissão, a gente não tinha mais a liberdade de mexer no celular, sem a permissão deles. A gente começou a viver um regime terrível, e eu falo para vocês que para mim aquele sonho foi um pesadelo, amados, porque quando eu acordei, eu lembro que eu fiquei aliviada e eu disse: Jesus, obrigada, porque foi tão real, tão real, tão real, que para mim foi um pesadelo, mas eu sei que foi um sonho profético. Então, eu lembro que o pior de tudo neste sonho era a desesperança, irmãos. Porque no sonho eu tinha o discernimento, o Senhor falava comigo e me dava o discernimento de que nós estávamos passando por aquela situação, e a culpa, amados, era da igreja, amados, da igreja brasileira. Por causa da igreja brasileira, o Senhor tinha permitido tudo aquilo. No sonho eu tinha total entendimento de que era uma permissão de Deus, que foi o Senhor que nos colocou naquela situação para tratar com a igreja brasileira. E eu lembro que era tão desesperançoso, uma sensação de desesperança, que eu pensava assim: como que eu vou orar para o Senhor nos livrar disso, se é o Senhor que está fazendo isso com a gente, se é o Senhor que está permitindo isso? E essa sensação de saber que era o Senhor que estava permitindo que a gente passasse por isso, era tão horrível, amados, tão horrível. Era uma sensação de impotência, de tristeza, de desesperança tão grande que foi, acho que o que mais me doía no sonho era isso, era saber que era o Senhor que estava tratando com a gente como igreja.
E durante este sonho, eram várias cenas. E eu lembro que eu vi uma cena de uma garotinha, ela viu uma bolacha, assim, um pacotinho de bolacha recheada caído no chão, de uma marca assim bem inferior, sabe? E ali ela foi pegar aquela bolachinha para comer e veio um soldado e falou assim para ela assim: você quer comer a bolacha? Ela falou assim: eu quero. Ele falou assim: pede pro teu Jesus. Pede pro teu Jesus te dar essa bolacha. Sabe? Não permitia que ela comesse aquela bolacha. Depois eu já me via em outro cenário, como se fosse um colégio, um lugar grande e amplo. E eu ia descendo as escadas daquele colégio e eu via que o tempo todo aqueles soldados, né, russos em volta da gente, realmente cercando a gente não tinha mais a liberdade. E a voz do Senhor dizia: a igreja brasileira, os cantores brasileiros, eles se corromperam, eles fizeram alianças, alguns deles fizeram alianças com altares profanados. E eu via quando a cena que eu vi era alguns cantores, eu não cheguei a ver assim o rosto de ninguém, mas eu via pessoas cenas como se fossem pessoas vestidas com roupas de carnaval, com muita assim, lascívia. E o Senhor falava que eles tinham a igreja brasileira, alguns desses cantores, eles tinham profanado o altar. E eu vi aquela cena, tudo junto, misturado, aliançado, a igreja, alguns cantores aliançado com outros tipos com fogo estranho. Como que eu posso dizer? Eu não quero citar nomes de outras religiões, mas eu acho que vocês me entendem. E eu lembro que a gente só tinha para comer, amados, arroz. Eles davam pra gente comer arroz e alface. E eu lembro que eu olhava para aquele prato e eu dizia: como é que nós vamos sobreviver, meu Deus? Como que nós vamos sobreviver com essa alimentação? A gente não vai suportar. Depois, amados, eu já vi outra cena. Eu lembro que eu estava no mesmo lugar que tinha uns amigos meus. E eu lembro que um casal de amigos, a moça, ela estava no celular, mexendo no celular, distraída. E a gente estava preso nesse lugar, porque a gente não podia ir para as ruas. E eu lembro que ela mexendo ali no celular e eu falava: fulana, sai, minha amiga, desse celular, sai do celular, vamos. Se os soldados passarem aqui agora, eles veem você mexendo, eles vão te punir, você vai levar para um lugar, eles vão te levar para um lugar, porque eles puniam quem desobedecesse às regras, eles puniam. E ali ela continuou e de repente um soldado veio e viu e acabou levando ela, chamando ela para dar satisfação, e ali a gente sabia que o negócio ia ficar feio pro lado dela. E eu lembro que eu falava assim: será que tem um violão aqui pra gente poder adorar, pra gente poder louvar? Eu lembro que eu perguntava isso. E daí foi quando eu lembrei que quando eu conversava com essa minha amiga: sai desse celular. Eu lembrei neste sonho, amados, que eu estava tendo, eu lembrei da primeira vez, porque assim, eu tinha sonhado, amados, este mesmo sonho. Só que a minha mente, ela bloqueou. Ela apagou aquilo, eu não lembrava mais daquilo. Só que neste segundo sonho, durante todos esses acontecimentos, o Senhor me trouxe a lembrança e eu falava: meu Deus, eu lembrei que eu já tive esse sonho antes. E realmente eu tinha tido, mas tinha apagado da minha memória. Eu tive esse mesmo sonho antes, só que eu tinha esquecido. No segundo sonho eu lembrava do primeiro, então já era a segunda vez que eu estava tendo aquele sonho. Só que dessa vez a minha mente não apagou. Acho que por causa de ser muito forte, uma coisa muito forte, o nosso cérebro ele tenta de alguma maneira... Bom, eu não entendo nada disso, mas eu sei que apagou. Então eu lembrei, eu falava: já é a segunda vez que eu estou tendo este sonho. E eu tinha consciência de que era um sonho profético, que o Senhor estava mostrando tudo aquilo para mim. Então, amados, quando eu acordei, foi assim, eu acordei assim, eu falei: Jesus, foi uma sensação horrível a sensação que eu senti, amados, é de juízo de Deus sobre a nação, e a culpa era da igreja, que não tinha se posicionado, que tinha se corrompido. Parte, né, amados? Porque a verdadeira igreja, os verdadeiros, eles não se corrompem, mas muitas vezes a gente é omisso, amados. Quando o Senhor, ele nos chama para poder guerrear, para poder lutar, amados, não é em redes sociais, discutindo, brigando, amados. Não é perdendo tempo discutindo com pessoas em comentários de rede social, amados. É no joelho, a nossa guerra é no joelho, amados. A igreja, ela tem autoridade para definir o destino de uma nação, mas a igreja brasileira não entendeu isso ainda, amados.
estão dispersos, distraídos, o inimigo, o Senhor um dia falou comigo que o inimigo ele tem usado dessa estratégia do celular, amados, para poder distrair a igreja, manter o povo distraído. E na distração a gente esquece que nós temos autoridade delegada por Deus. Enfim, amados, eu coloquei no meu coração e falei, eu não vou contar esse sonho para minha filha. Não posso nem comentar com as crianças aqui de casa, porque eu tenho uma filha que ela fica muito impressionada, aquilo ali, ela tem 13 anos, ela fica muito sentida. Então eu não contei para ela. Aí passou-se uns meses, ela chegou para mim e disse, mãe, eu tive um sonho horrível que parecia mais um pesadelo. Eu falei assim, o que, filha? Ela falou assim, eu sonhei que soldados de outro país invadiam nossa nação, tomavam o poder, a mãe, e a gente passava fome, necessidade, a mãe. E a gente fala, e eu lembro que a gente podia, eu falava, mãe, o que tem para comer? E você dizia, só tem pão seco, filha. Ela disse que no sonho ela falava assim, meu Deus, mãe, como que a gente vai sobreviver? E ela disse que acordou, e ela falou, mamãe, foi horrível, foi horrível, foi horrível. Mãe, parecia um pesadelo, parecia tão real. Ali, irmãos, eu falei, meu Deus, ela teve o mesmo sonho que eu tive, amados. Então, assim, ali eu entendi o Senhor falando comigo que realmente aquilo ali era confirmando aquilo que o Senhor já tinha me mostrado. Mas, amados, eu quero fazer uma conclusão aqui sobre tudo isso que eu tenho contado para vocês, todos esses sonhos. Isso não significa, amados, a gente não deve levar os sonhos ao pé da letra. Por quê? Porque muitas coisas nos sonhos proféticos que o Senhor nos dá são simbologias. São simbologias. Isso não quer dizer que a Rússia vai invadir o Brasil e tomar o poder. Não. Mas está se tratando de uma opressão, de um principado, de algo no mundo espiritual, uma força maligna que vai entrar em ação. A gente não sabe, amados, se isso vai acontecer dentro de um breve tempo, ou se isso vai acontecer na época dos nossos filhos ou na época dos nossos netos. Mas o que o Senhor está tentando falar é, igreja, desperta, desperta e toma o seu lugar de autoridade. Ei, filhos, vão para o secreto, começa a se relacionar comigo na intimidade, começa a adquirir autoridade espiritual, amados. Isso só se consegue, amados, no lugar do relacionamento, da intimidade com o Senhor, do temor ao Senhor. Saia, igreja, saia do lugar da distração. Eu sei que não é fácil, amados. Eu sei que não é fácil, todos os dias tudo luta para nos tirar desse lugar, mas de comunhão. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor nos convida, o Senhor nos alerta, saia do lugar da distração. Lute, filho, busque se relacionar comigo no secreto. Vai na sua pouca força, esforça-te que eu te ajudarei. Tenha bom ânimo que eu te ajudarei. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Foque em Jesus, foque na cruz de Cristo, foque no amado, foque no noivo. Amados, é isso que eu tenho para contar para vocês e isso me marcou e eu nunca mais esqueci. É tanto que quando eu já sabia o que ia acontecer, sabe? Essas questões todas que teve aí de mudança de cenário do país, eu já sabia o que o Senhor ia fazer, porque o Senhor me deu outros sonhos também. Então, amados, o meu objetivo não é colocar medo e pavor, mas é te alertar como igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Então, comece a buscar, comece a se posicionar, porque como eu já disse, isso foi um sonho profético, foi uma revelação do Senhor. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que está por acontecer algo por um tempo que a gente não sabe, e a gente não pode se omitir como igreja do Senhor. Amém, amados? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desta irmã. Vocês ouviram ela falar que nesse sonho profético dela, ela viu o exército russo invadindo o Brasil, causando um verdadeiro caos, impedindo muitas coisas, e foi, meus irmãos, um tempo terrível e difícil para a nação brasileira. E a irmã chegou a falar que isso pode ser algo espiritual para o Brasil. É claro, meus irmãos, que
o exército russo não vai invadir o Brasil. Pode invadir? Poder pode, meus irmãos. Eles têm poder para invadir. Mas existem leis, né, que protegem as nações, né, principalmente o Brasil. E isso não vai acontecer logo, mas vai acontecer, meus irmãos. No futuro vai acontecer, porque o anticristo, escuta, vai ouvindo, o anticristo, ele já está entre nós. Para você que ainda pensa que o anticristo vai nascer, que ele vai surgir em um tempo muito longe, não, meus irmãos, o anticristo já anda entre nós, ele está estudando tudo, ele está sentado analisando tudo, meus irmãos, e a qualquer momento ele pode subir ao poder e lançar suas leis, denominar-se como o único governante do mundo inteiro e começar a lançar as suas leis, principalmente a marca da besta, que vai impedir muitos crentes evangélicos de comprar e vender. Pois bem, vamos lá. Pode ser algo espiritual, como a irmã citou aqui no seu testemunho. Pode também, meus irmãos. Como também pode ser algo realmente físico, algo que possa vir a acontecer no futuro. Sabe por quê? Meus irmãos, ela falou que a igreja tem uma grande culpa no que aconteceu, né, na visão dela. Meu irmão, minha irmã, escuta o que eu vou falar agora. Eu falei isso aqui em alguns vídeos, eu vou retornar a falar nesse vídeo. Meus queridos, o Brasil, ele é o segundo país mais religioso do mundo. Segundo país, só perde para os Estados Unidos. Somos o segundo país mais religioso do mundo. O Brasil, ele pode mudar, escuta, olha o que eu vou falar, meus irmãos. O Brasil pode mudar de uma maneira tremenda, só através da oração dos crentes evangélicos. Só para você entender o poder que a oração tem. Porque se todo crente, todo evangélico, o Brasil inteiro entrar em uma comoção espiritual, em oração, meu irmão, minha irmã, sem sombra de dúvida, o Brasil muda. Porque a oração, ela tem este poder, tá? O crente, o evangélico, ele consegue mudar as coisas. Sabe por quê, meus irmãos? Lá no passado, escuta, olha o que eu vou falar. Reis e rainhas tinham medo dos profetas. Quando um profeta chegava e falava assim, ó, Deus mandou falar e dizer assim, faça dessa forma, ou algo vai acontecer, algo terrível virá. E os reis e as rainhas ficavam com medo. E o que eles faziam? Mandavam matar os profetas. Foi o que aconteceu, meus irmãos, com muitos profetas lá no passado, principalmente lá no reinado da rainha Jezabel, aonde ela mandou matar os profetas do Senhor, porque os profetas do Senhor falavam contra o reinado dela, contra os deuses dela, e ela não gostou da afronta dos profetas. Então ela mandou caçar e matar. Só sobrou Elias. E Elias também ficou amedrontado, fugiu e se escondeu dentro de uma caverna. Meu irmão, minha irmã, é o que está acontecendo com os crentes dessa geração. Estamos escondidos dentro da caverna. Nós deveríamos estar orando mais pelo nosso país, pelos nossos governos, porque a Bíblia ordena, manda. Nós fazemos isso, orarmos pelos nossos governantes. E nós, meus irmãos, não estamos orando. Meu irmão, minha irmã, como eu falei, se cada crente, cada evangélico colocasse o seu joelho no chão e clamasse a Deus pelo Brasil, meu irmão, minha irmã, a situação mudava. Sabe por quê? Escuta, vai ouvindo. O Brasil, ele está quebrado. O Brasil não tem dinheiro. Você vê aí, meus irmãos, que o governo do nosso país está arrumando um jeito de sempre estar taxando alguma coisa. E tem sempre um rombo acontecendo em algum lugar, em alguma determinada empresa ou algo no Brasil, financeiramente, nos bancos. Escuta, tem um rombo
que aconteceu aí no INSS. Tem outro rombo que aconteceu aí nos Correios. E não é pouca grana não, meus irmãos. É bilhões, bilhões. Para você entender que o Brasil está quebrado. Não tem dinheiro. Se você pesquisar aí no Google, agora, pode pesquisar aí sem medo. Pesquisa aí. O Brasil tem dinheiro até quando? Vai aparecer aí. Até 2027. E acabou. O que vai acontecer de 2027 em diante? Nós não sabemos, pessoal. Nós não sabemos, irmãos. Algo pode acontecer. Será que o Brasil vai pedir ajuda da Rússia? E aí vamos ficar em débito com a Rússia? E será que a Rússia realmente vai poder entrar no Brasil para mandar e comandar? Ou será que é realmente algo espiritual? Nós não sabemos. O que nós precisamos fazer é orarmos. Temos que orar. Temos que pedir a misericórdia do Senhor. Temos que pedir a intervenção do Deus Todo-Poderoso. Se a igreja se colocar de joelho e começar a clamar a Deus, a situação muda. A situação pode mudar. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo profético, um tempo onde as nações estão sendo abaladas financeiramente. O colapso global mundial está acontecendo. Muito em breve, o anticristo vai se levantar. Aí, meu irmão, minha irmã, eu quero ver quem é quem. Aí veremos quem é de Deus e quem não é. Veremos quem é fiel ao Criador e quem não é. Porque será um tempo escasso, será um tempo difícil, será um tempo, meus irmãos, onde crentes e evangélicos serão proibidos de comprar e de vender e até de trabalhar. Se você não colocar lá a marquinha na sua testa nem na sua mão, você não vai poder fazer nada. Então, meu irmão, minha irmã, o tempo que estamos vivendo é tempo profético. Algo vem vindo aí, algo muito sério e muito terrível pode acontecer com a nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, porque aqui no Brasil é um país muito abençoado. Temos florestas verdes, plantas, legumes, verduras, frutas em abundância. Se um país mandar aqui, meu irmão, minha irmã, o negócio vai ficar feio. Que Deus tenha piedade de nós. Bom, pessoal, eu espero que o vídeo de hoje tenha te deixado informado a respeito do que pode acontecer, do que pode vir por aí, e que a igreja, ela pode e deve orar para que a situação mude, para que Deus venha e coloque sua mão poderosa sobre a nação brasileira. E se porventura você, meu querido, ainda não deixou o seu like, seu joinha, o momento é agora. Deixe o seu like, deixe o joinha, para que esse vídeo também pegue mais engajamento, para que mais pessoas, mais irmãos assistam o testemunho da irmã e fiquem preparados para qualquer ocasião que possa vir sobre o Brasil. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta dos testemunhos que estão sendo postados aqui, que são na maioria das vezes, né, sonhos, visões, revelações, arrebatamento de espírito. Você gosta desse tipo de testemunho? Então eu peço a você que se inscreva aqui nesse canal, porque aqui eu vou postar muito conteúdo a esse respeito, unicamente, meus queridos, para o nosso despertamento espiritual. E dentro mais, pessoal, fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.